De todos. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Um texto bastante conhecido. Assim nós lemos: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto ao rio Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que o Senhor, atendendo a nossa oração, nos ilumine, nos edifique com a sua palavra. Muito bem, pensando nesse texto, pensando no povo de Deus, pensando na igreja hoje, no povo de Deus, hoje cremos que o Israel não é mais uma nação. O Israel referido na Bíblia agora não é mais uma nação, mas o Israel é tudo aquilo que faz parte da promessa de Deus. É o Israel espiritual. Então, quando Jesus nasce dos judeus e ele exerce a sua função de sacerdote, de rei, profeta e sacerdote, ele tem como benefício ao povo de Israel ser um judeu, mas depois, quando o povo de Israel rejeita Jesus, isso nos dá o direito não conquistado, mas concedido pelo Senhor, de nos colocar nele. E aí a igreja para de ser apenas um local, um povo exclusivo de um lugar, mas isso espalha pelo mundo todo e passa a ser chamado também de Israel espiritual. Mas nós estamos falando aqui ainda da nação israelita. Nós estamos diante de um texto que tem uma longa caminhada por 40 anos no deserto. E todos nós sabemos bastante essa história de como o povo de Israel saiu do Egito. Inclusive, nas minhas leituras diárias que estou lendo, o Êxodo. Então, acabei de ler hoje a 10ª praga, e a saída do povo, a retirada do povo de Israel, a saída do Egito, né? E eles começam a caminhar, e segundo o que nós temos registrado, um povo grande, um povo que sai da terra, e esse que sai da terra é um povo numeroso, e ele sai com muitos animais. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, o Êxodo capítulo 12,
Versículo 37, assim partiam os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens saíram do Egito, sem contar mulheres e crianças. E é este povo que durante 40 anos está no deserto. No deserto não tem como você plantar, não tem como você colher, não tem como você guardar, não tem shopping para você ir lá e achar uma boa promoção ou comprar mais um vestido, mais uma calça, mais uma camisa, mais um sapato, mais uma sandália, ou o que você quiser comprar, que a gente, graças a Deus, tem com fartura, nem podiam ter acesso a isso. E o livro de Neemias nos relata que Deus os conduziu por 40 anos no deserto, e esses 40 anos no deserto, as roupas não foram envelhecidas, as sandálias não se gastaram, e os pés não incharam. A alimentação era dada diariamente. É por isso que Jesus nos diz, na oração que ele ensinou, o modelo, o pão nosso de cada dia damos hoje. Inclusive foi proibido que se guardasse todo dia o maná. E esse povo é dirigido nessa caminhada sob a liderança de um homem muito íntimo de Deus, Moisés. Moisés é um homem íntimo de Deus que começa já nascendo num milagre. E o milagre do nascimento de Moisés é que ele nasce num período em que havia uma ordenança de matar todos os meninos dos hebreus. E por obra de Deus, eles não matam Moisés, e a mãe cuida dele até uma idade, e depois, sabendo que não tinha como mais escondê-lo, e o coloca à beira do rio, e lá está a filha de Faraó, e ela o vê, e ela o resgata, e ele tem a formação no Egito, dentro do palácio. E depois, por obra de Deus, quando ele achava que estava na hora de salvar o povo, Deus disse que não, o manda para o deserto, e por mais 40 anos, teve 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto. E esses anos no deserto foram treinamentos para que ele depois conduzisse o povo de Israel. E no chamado, Deus fala numa teofania. O que é uma teofania? Teofania não é uma aparição de anjos. É a própria glória do próprio Deus se manifestando. E ali, o anjo do Senhor, não era um anjo do Senhor, era o anjo do Senhor, certamente a segunda pessoa da Trindade, o prometido, o Cristo, que depois, então, foi encarnado em Jesus, como Jesus Cristo. E ele fala direto com Moisés, o Filho de Deus fala direto com Moisés, e Moisés agora tem essa intimidade, então ele vai e prova o poder de Deus sobre todas as coisas ali, sobre o Egito. Ele tira o povo, e quando tira o povo, ele recebe a lei, e diz o texto que ele sobe e fica 40 dias na presença de Deus. E ele estava tão íntimo de Deus, tão próximo de Deus, que em determinado momento, quando ele desce, e o seu rosto brilhava de tal maneira que as pessoas não podiam olhar para ele. Ele teve que usar um véu para que ninguém pudesse olhar para ele. E Deus foi conduzindo o povo sob sua liderança. Liderança em que ele resolvia problemas, Deus resolvia através dele, como por exemplo, a água amarga transformada em doce, a rocha, a comida, a carne, e aí por diante. E quando era confrontado, ele também era autorizado por Deus para executar um milagre. E esse milagre era permanecer com Deus e emitir juízo sobre os demais, lá no episódio do bezerro de ouro. Mas como todo homem imperfeito, ele não pôde entrar na terra de Canaã. E Deus o chamou, e ele está agora, ele está aqui, ali está a divisa, o Rio Jordão. Do outro lado é a terra de Canaã. E
Deus disse, porque você pecou contra mim, você não poderá entrar. Poderá vir, não entrar. E é neste contexto que Josué é chamado. Mas Josué também havia sido treinado bem próximo de Moisés. Por isso o texto diz, havendo então, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, meu servo Moisés é morto, agora está contigo, agora você tem que resolver a situação. Pegar esse povo e fazer esse povo entrar. Só que fazer esse povo entrar na terra prometida não era simplesmente você atravessar o Rio Jordão. Sabe, hoje eu estava até conversando com uma pessoa, tem uma pessoa que era da nossa igreja, depois abandonou, aí já largou o esposo, e hoje ela frequenta 3 pastoras. E quando ela quer ouvir uma coisa, ela vai numa, quando ouvir outra coisa, vai na outra, quando quer ouvir outra coisa, vai na outra, e aí as pessoas vão lá para orar, ver coisas dentro do quarto. Em casa nunca viram, não. Em casa o Espírito Santo está lá, é luz, não tem como ver o legião, não. E aí, ela falando assim, não para mim, para a pessoa, você é presbiteriano, você não crê, mas você tem que decretar, tem que determinar, você tem que pegar o que você quer, imprime, coloca lá e determina, né? Coisa do tipo, né? Como se fosse tudo fácil assim. O Senhor chama esse moço aqui para liderar um povo, e esse povo só tinha que entrar na terra prometida. Só entrar, não. Ele tinha que entrar, tinha que exterminar os inimigos que lá estavam. Ele tinha que tomar a terra. Deus é que estava dando a terra, mas estava dando a terra através do serviço da batalha deles. Não era simples assim. Não era chegar e falar assim, vai aqui, vai lá na outra rua, na outra lá, e vamos determinar que todo mundo saia e a terra não. Era batalha, era guerra, era luta. E é nesse contexto que ele é chamado e é encorajado. E o encorajamento desse rapaz chamado Josué se fundamenta na vida obediente a Deus segundo a sua lei. Veja só, para que ele seja um bom líder e haja sucesso, bênção de Deus entre o povo, ele vai dizer que ele precisava, ninguém te poderá resistir nos teus dias, como foi com Moisés seria contigo, ser forte e corajoso, versículo 6. Porque tu farás também esse povo entrar na terra. Agora, veja bem o versículo 7. Não somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Veja, existe um princípio em que a obediência à lei de Deus estava condicionando o sucesso da missão. E ele recebe essa ordenança dizendo, aquilo que Moisés ensinou da lei, você precisa praticar. Aí ele vai mais, não é só você praticar a lei que o meu servo Moisés ordenou. Você não pode desviar dela. Não é você ter um momento no domingo, numa quinta-feira, numa terça-feira ou num outro momento. Não. Você tem que ter esse momento com Deus, mas você tem que ser guiado por isso, não pode desviar dela. E ele precisa se lembrar daquilo que lhe foi ensinado. Não se desvie para a direita e para a esquerda, para que seja bem sucedido. É uma coisa muito interessante, porque nós somos chamados a não nos conformarmos com esse século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos aqui. Primeiro, o que é conformar
E o que é transformar? Está lá em Romanos 12, 2. Pode falar. Conformar é o quê? Transformar é o quê? Conformar e aceitar. Aceitar, né? E transformar? Mudar algo. Vamos pensar na literalidade da palavra? Conformar, né? Entrar numa forma. Adequar-se à forma. Você está numa forma. Conformei-me. Ou fui conformado. Obedecer. Estar no jogo. Então, não sigam, não vivam a forma deste mundo. Mas, o quê? Transformai-vos. O que é transformar? É sair da forma. É viver além da forma. Fora da forma deste mundo. É transpor. Ah, vem cá. Quando você está lá mexendo lá com vamos pensar que serviu no suco. E aí você vai enchendo. Quando entorna, você falou o quê? O que aconteceu que ele transbordou? O que é transbordar? Ultrapassar o limite. Que limite? Ah, o que tem em cima? Borda. Transbordar. Ultrapassar a borda. Transformar. Ultrapassar a forma. De que forma que nós, segundo Paulo aos Romanos 12, 2, de que forma que nós somos transformamos-nos na renovação? De que forma? A nossa mente. Veja, eu falei ontem no estudo bíblico sobre isso. A nossa mente, a maneira que nós pensamos, ela define quem somos. Porque o que cremos é o que pensamos. Então, se eu penso que deve interromper uma gestação porque a mãe não quer ou o pai não quer, é um pensamento que eu tenho que mostra que eu sou a favor dessa interrupção. Se eu penso ao contrário, então eu sou contrário àquilo. Então, o pensamento nosso define quem nós somos. Mas também o pensamento nosso define o que fazemos. Porque nós fazemos segundo aquilo que nós somos, segundo aquilo que nós pensamos. Aqui, eu creio que ninguém nunca seria capaz de encontrar um dinheiro aqui dentro do templo e pegar para ele. Por que não? Mas tem pessoas que têm esse hábito e acham que você pode pegar. Alguns usam até armas para fazer isso, né? Aquilo que você pensa define o que você faz. Mas o que você pensa define quem você é, define o que você faz, mas também o que você pensa, o seu pensamento define para quem você faz. Que não existem mais forças, só duas distintas. Existe a espiritual e existe a diabólica, carnal. Então, se o meu pensamento está moldado a este mundo, eu não só vou fazer as coisas deste mundo, mas vou fazer para o príncipe deste mundo. Mas se a minha mente está focada no Senhor, eu não só vou fazer as coisas, mas eu vou fazer as coisas de Deus. Então define o que eu sou. Então essa palavra na minha mente, ela vai ser primordial. E aqui para Josué, ela é primordial
dirigir o povo. Esta palavra, ela tem que estar aqui gerenciando toda a sua vida. Você precisa lembrar daquilo que foi ensinado e praticar com fidelidade aquilo que foi ensinado. Mas há uma outra lição aqui desse texto. É que não bastava Josué conhecer e praticar a lei de Deus, mas ele precisava ensinar a lei de Deus ao povo. Isso exige mais do que simplesmente eu ter uma vida. Às vezes é mais fácil ter só uma vida. Eu estou cansado deste mundo. Um mundo como o nosso, Brasil principalmente, em que todo aquele que faz coisa errada é bem sucedido e é defendido pelas nossas autoridades. Um país em que hoje nós estamos com um endividamento de 82% da população. E segundo os medidores, a maioria é com comida. Você já pensou chegar no supermercado e parcelar a sua compra do mês? Às vezes até ser necessário, né? Mas graças a Deus ele tem dado para você o suficiente para depois quitar isso. Mas é aquele que não tem. Chega lá, ele vai e parcela. Quando chega o mês que vem, ele está pagando o que ele já comeu. E aí vem uma outra necessidade. E ele vê a esposa, ele vê filho ou filhos. Então, o nosso sistema, ele impõe um fardo terrivelmente pesado sobre nós, brasileiros, sem dar nada como retorno. O SUS é muito bom para quando você já entrou lá ou quando você tem alguém que te encaminha. E não se assustem. Quando dizem que não tem vaga, pode saber que tem alguns leitos reservados para as autoridades. Quando você começa a viver isso aqui, você vê a dificuldade que é você implantar a lei de Deus aqui. Você elege um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um governador, um deputado federal, um senador, um presidente, eles deveriam ser nossos empregados. Deveriam ser nossos empregados, mas exploram o máximo para a manutenção das suas, e muitas vezes até orgias e tudo mais. Agora, com um líder cristão, e aí entra uma outra questão muito séria. Você tem hoje muitos partidos políticos que estão declaradamente contra o Senhor Jesus. Pautas e ideologias contrárias a Jesus. Agora, se o líder conduz segundo a palavra de Deus, a nação vai bem. Vamos tirar agora da nação e nós como igreja. Então nós precisamos saber e precisamos ensinar. E é aí que mora o grande problema nosso. É que na prática a igreja não tem vivido verdadeiramente a palavra de Deus. A gente fala sobre amar, mas na hora de amar só amamos aqueles a quem é conveniente para a gente, pensa como a gente, faz como a gente,
realiza como a gente, serve a gente. Nós falamos sobre servir, mas na verdade nós gostamos de ser servidos, sermos lembrados. A Bíblia, como parâmetro aqui para ser ensinado, para que não somente o líder lidere de acordo com ela, mas o povo viva de acordo com ela. E isso exige meditação, isso exige esforço. Olha o que ele diz: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então somente ser forte, corajoso, vai, não te desvies. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. O que isso tem a ver conosco? Parece que não tem nada a ver, porque é Josué entrando com Israel na terra prometida. Isso tem tudo a ver conosco como igreja do Senhor Jesus. E depois de Cristo, você não tem mais a obrigação da legalidade para a sua condenação, mas é a fé. Só que a fé que não gera mudança de vida não é fé salvadora. Vou repetir. A fé que não transforma não é fé salvadora. A fé salvadora, ela mexe com a essência, ela mexe com o coração. E em Cristo nós passamos a ser agora sacerdotes de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, que o confessa como Senhor e Salvador de sua vida, publicamente, e recebe o batismo, este passa a ser um sacerdote. Este agora é um representante no sentido de evangelizador. Ele é, juntamente com os demais, a igreja do Senhor Jesus. Embora não seja mais obrigado para ser salvo guardar a lei, mas é obrigatório que você conheça os mandamentos de Jesus e busque obedecê-los. Então vamos aqui, para que nós vivamos bem, seja numa nação, seja num estado, seja no município, seja numa igreja local, e seja na minha família, e seja no indivíduo. Ninguém conseguirá ter uma vida de sucesso, e eu não estou dizendo de sucesso do mundo, eu estou dizendo de sucesso espiritual, se ele não estiver fundamentado nas Escrituras Sagradas. O que vocês decidiram fazer hoje aqui, depois de um dia trabalhoso, cansado e estar aqui presente, poucas pessoas querem. E por que a igreja no tempo não está superlotada? Porque se eu estivesse aqui deixando a Bíblia de lado, jogando lá e começando assim: oh, Deus está me falando aqui agora, você fez isso, você fez aquilo outro, até isso para você, aí estaria superlotado. Porque as pessoas não querem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. As pessoas não querem Deus que abençoa. Deus quer a bênção de Deus. As pessoas querem a bênção de Deus. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, uma família bem-sucedida e uma igreja bem-sucedida que você é inserido, você precisa tomar uma decisão. A Bíblia Sagrada precisa ser, como palavra de Deus, a única regra de fé e prática, seja qual for a sua experiência, por mais bonita que possa ser, ainda que você vê um anjo descendo, mas se não estiver aqui, rejeite, porque ela é a régua, ela é a única regra de fé e prática. Vamos pensar comigo aqui. Para eu não errar, eu vou até abrir aqui. Vejam, nós temos aqui em Êxodo as pragas. Então você tem a primeira praga, a praga do sangue, em que as águas se tornaram em sangue. E se você observar aqui, Êxodo 7, 14 a 24, você encontrará aqui que após Arão tocar com a vara, as águas se tornaram em sangue. E então, logo em seguida, os magos do Egito também fizeram
Olha o versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as águas, as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Mas peraí, então o diabo também lhe é permitido agir com milagres? Acabou de acontecer ali. Segunda praga, as rãs. E aí você tem, capítulo 8, versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Terceira praga, piolhos. É aqui que para. Deus fala assim, não, eu continuo fazendo, mas vocês não. Mas até a segunda, eles fizeram a mesma coisa. Imagine o irmão ou a irmã está andando na rua e de repente uma jovem aproxima-se e começa a gritar assim: oh, eis que vai aqui um servo ou uma serva do Deus Altíssimo, profeta ou profetisa do Deus Altíssimo. O que você faria? Glória a Deus! Aleluia! Né? Mas Paulo, com esse acontecimento, diz assim: é demônio, não é de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós recebemos. Então a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. É a palavra de Deus que vai definir se aquilo é de Deus ou não. E quando você conhece a palavra de Deus, as lâmpadas começam a aparecer em meio aos problemas surgidos. Aí você está lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, orando, e de repente alguém traz alguma coisa nova, automaticamente, opa, peraí, será que isso está na Bíblia? Então, você precisa ter na sua casa a palavra de Deus como fundamento para tudo que você pensa, fala e faz. A segunda coisa, não basta tê-la num conhecimento intelectual. É preciso que você conheça e pratique, obedeça. Em meio a este mundo, eu estou falando aqui para um público que tem crianças e adolescentes. E o restante tudo é jovem. Mas veja bem, cuidado com quem você namora para casar. Cuidado como você namora para casar. Porque existe biblicamente um direcionamento do Senhor. Não vá praticar os mesmos namoros que aquelas e aqueles que são fora de Jesus praticam. Por quê? Porque embora você seja adolescente, homem ou mulher, adolescente, você tem um corpo que é o templo do Espírito Santo. E pecar contra esse templo da imoralidade, que a palavra de Deus traduz como imoralidade, também chamada como fornicação, é a mesma coisa que você levar para dentro da sua cozinha, na hora do almoço, um cadáver em deterioração, em já um estado avançado de decomposição. Nem eu gostaria disso. Agora imagine o Espírito Santo que é santo. Então, seja radical por Jesus, viva para Jesus. É claro que o mundo não vai entender o que você ainda não experimentou isso, todo mundo experimenta, todo mundo não. Eu não sou todo mundo, eu sou filho, eu sou filha do Senhor. Isso não serve só para os adolescentes, não serve só para os jovens, serve para todos nós em todas as áreas. A gente precisa dizer não às propostas do mundo para a nossa vida, porque somos um povo que vive na palavra de Deus e busca obedecer a palavra de Deus. É guiado pelas Escrituras Sagradas.
Então você traz para a mente, para o coração e começa a praticar essa palavra. Mas é necessário que você ensine também. Sabe, não é só com a sua ação. Existe uma frase que eu acho que é atribuída a São Francisco de Assis. Tem dois São Francisco, eu não me lembro agora qual deles é o de Assis, eu acho que é o de Assis, sim. É uma frase bonita, né? Ele fala assim: eu irei para tal parte para evangelizar e, se necessário for, usarei palavras. Oh, bonito, porque vai testemunhar, só um testemunho suficiente, né? Mas na verdade, não, essa frase está equivocada. É bonita, mas eu não sei qual o contexto que ele falou lá, tá, gente? Então, se você quer que a frase está errada lá, porque eu não sei qual a frase, qual o momento que ele usou lá. Mas como nós usamos aqui, muitas vezes eu ouvi pessoas dizer isso, está errado, porque você precisa, além de viver, você precisa falar, ensinar, proclamar, pregar o amor de Deus, pregar os mandamentos de Deus, para que o Senhor entre no coração daquele que está próximo a você também. Afinal, você tem a maior bênção que é a salvação, então não deixe de compartilhar essa salvação. Sabe, hoje você está aqui, todos que estão, não está aqui por acaso. Talvez a minha motivação é porque alguém me chamou. Sim, alguém me convidou, então eu vou. Talvez seja, mas por trás disso tem o Espírito Santo trazendo você aqui hoje para que nós possamos, eu e você, aprendemos isso aqui, fortalecer isso aqui, consertar isso aqui na nossa vida. Sabe, Jesus é a melhor e maior bênção que nós podemos conhecer. E Ele tem toda a riqueza da plenitude do mistério de Deus. Sabe, viver sem Jesus não tem sentido. Por mais que a minha carne penda para o pecado, mas eu não consigo ficar lá porque o amor de Jesus me constrange, Ele me arrasta para perto dEle. E eu quero Jesus, mesmo em muitas vezes querendo fazer a minha própria vontade, mas a vontade de Deus vai ser maior, porque Jesus é o tesouro maior. Então, se você quer ter uma vida feliz, de sucesso, se você quer ter uma família feliz, de sucesso, quer que a igreja seja uma família feliz, de sucesso, e o sucesso não está relacionado a bens materiais, a nomes lá fora, não está relacionado à vida com Deus, você tem desejo disso, então comece a estudar a palavra de Deus, fundamente a sua vida, deixe que a Bíblia seja o fundamento da sua casa. Deixe que Jesus seja o Senhor da sua vida, da sua casa. Deixe que Jesus dirija todas as suas vontades com superioridade. Não nos conformemos com esse século. E eu encerro aqui, quando Paulo, aos Filipenses, ele usa a seguinte palavra: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Que a palavra de Deus seja o fundamento da nossa família, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Que eu conheça a palavra de Deus, que ela esteja na minha mente e coração, que eu obedeça a palavra de Deus, independentemente dos outros que vão falar de mim, e que eu anuncie esta palavra àqueles que ainda não conhecem. Ah, pastor, eu sou casada com um homem que não é crente. Ah, eu sou casado com uma mulher que não é crente. Bom, para as mulheres, Pedro responde: viva em submissão dentro da sua casa, como mulher piedosa, e que a sua maior aparência seja a sua honra diante de Deus. Numa vida de submissão, piedade e esperando no Senhor. Esperando no Senhor.
E aos homens, no mesmo texto, ele diz assim: trate a sua esposa com dignidade, porque ela é mais fraca que você. E sendo mais fraca que você, ela se trata com honra. Porque se você não tratar com honra e dignidade, você estará tendo as suas orações interrompidas. Ah, que absurdo, a mulher é mais fraca do que o homem. Lembra aquela pergunta que eu fiz da outra vez aqui? Uma xícara de porcelana é mais fraca do que uma picareta? Né? Mas você não vai achar uma picareta, não é verdade? E nem arranca pedra com uma xícara. É essa a intenção de Pedro. Não é falar que o homem é melhor do que a mulher. Fisicamente e emocionalmente ele é diferente da mulher. É isso que ele está dizendo. Então ela precisa ser tratada com dignidade. E eu digo para vocês uma coisa: eu não sou um bom marido, mas enquanto eu puder trabalhar para carregar a peso, o peso fica comigo. É a Marlene, não? Não vai dar mais que está ficando no 440, né? 220 é 440. Mas quem carrega o peso sou eu. Por quê? Porque eu estou tratando-a com dignidade. Sabia que se eu for servir primeiro e tiver 2 pedaços de alguma coisa apenas, e um menor e um maior, eu vou pegar o menor e deixar o maior para ela? Sabia que se eu por acaso esquecer de comprar pão, eu vou levantar e ver só um pedaço de bolo lá, se eu como ou não como nada para que ela possa comer? Sabe por quê? Porque ela é minha esposa e eu preciso dar a minha vida por ela, assim como Cristo me deu. Eu preciso aprender a tratá-la com dignidade. Quem decide que vai comprar para dentro de casa não sou eu, não. Marca, não. Quem decide que vai comprar para dentro de casa é ela. Sabe por quê? É ela que vai lavar, sou eu. Aí eu falo para ela: não, esse sabão aí não, compra esse daqui. É o negócio do limpa. Que vai surar é ela. Não, senhora, vai sim. Olha dentro do que estão falando. Trate ela com dignidade, que ela vai ser uma esposa econômica. Vai saber disso. Então, vamos servir com a palavra que Deus nos manda? Tenho certeza que nós seremos felizes. Alguma pergunta? Não havendo pergunta, vamos orar e vamos encerrar. Ó Pai, receba a nossa oração e nós a fazemos por mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Clamamos a Ti, Senhor Deus, sobre nós bênçãos de esclarecimentos, iluminação, edificação e fundamentação das Escrituras Sagradas. Que amemos o Senhor, amemos a Tua palavra. Não apenas, ó Pai, amemos em palavras, mas que possamos lê-la constantemente, na meditar dia e noite, para que ela forme o nosso pensamento. E aí, Senhor Deus, seremos do Senhor, faremos coisas, ó Pai, dos mandamentos do Senhor, e faremos para o Senhor. Certamente, ó Pai, saberemos conduzir a nossa família e sermos abençoadores aqui nessa terra. Então, usa essa igreja como instrumento do Senhor. Use cada um. E se alguém aqui, o Pai, que ainda não se converteu, Pai, transforma o seu coração, porque assim como fizeste com o meu, tu podes fazê-lo também. Então, peço ao Senhor que abra os olhos do coração de todos aqui, para que possamos conhecer o Senhor e nos entregar a Ti e descansar no Senhor. Dirige a nossa vida sempre, fazendo o que façamos da Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus.